pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno Antunes, professor de Direito Tributário. Atualmente, leciono em duas instituições de ensino superior aqui em Brasília e também exerço função no serviço público, lotado atualmente no Conselho Nacional do Ministério Público, aqui em Brasília também. A nossa aula de hoje é de fato para instruí-los, orientá-los naquilo que é a minha impressão, uma super dica, né, para quem vai realizar a segunda fase do 28º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, realizado pela Fundação Getúlio Vargas. Espero contribuir com aquilo que, de fato, como já foi dito, é uma super dica sobre a estrutura da peça, as particularidades da peça, né, endereçamento, pedidos, as teses, de maneira bem breve, falar um pouquinho dessas teses e, né, auxiliar o trabalho dos senhores que já estão na reta final. A prova está chegando, está bem pertinho e, de fato, precisamos só fazer uma mera revisão, né? Tratar ali de alguns pontos que eu acho que pode contribuir no momento da sua prova e que espero acertar junto com vocês essa peça. Desejar sucesso a todos os senhores, né? Já cumpriram uma etapa, já conseguiram a aprovação na primeira fase e isso é extremamente importante. Falta pouco, muito pouco, e tenho certeza que os senhores serão aprovados. Serão aprovados porque se dedicaram, porque passaram por 5 semanas aproximadamente de estudo, de dedicação. E a carteirinha falta pouco. A OAB é uma etapa muito importante. Conseguir essa aprovação, né, é muito importante para os senhores. Desejo sucesso, mando minhas energias para que no domingo essa prova possa ser realizada com muita tranquilidade, com muita paz, né, com muita energia positiva mesmo. E que vocês consigam sucesso, tão sonhada aprovação, né, para que outras etapas e outros desafios possam aparecer e que os senhores tenham esse tempo e essa energia, né, disposta nos seus novos objetivos. Sem mais delongas, vamos falar um pouquinho daquilo que é a minha impressão, é a super dica, é a nossa peça coringa, que eu estou chamando aí, para esse exame do domingo, 5 de maio de 2019. Tá chegando, hein, galera? Tá chegando mesmo. Sem delongas, essa peça é mandado de segurança. Professor Bruno, mandado de segurança, né? Peça lá constitucional, disposta no artigo 5º, 69, quando tem caráter individual, né? E que visa garantir o quê? Direito líquido e certo. Professor, eu sei que o mandado de segurança, o nosso famoso MS, ele pode ser preventivo ou repressivo. Pretendo abordar com os senhores uma breve explicação sobre essa diferença, mas, né, pouco importa hoje se ele é preventivo ou repressivo, pois os fundamentos legais desse mandado de segurança, dessa peça processual, são os mesmos fundamentos, né? Todos os dois, tanto preventivo quanto repressivo, estão dispostos lá no artigo 5º, 69 e também na Lei 12.016 de 2009. Mas vale a pena traçar uma pequena diferença sobre o MS preventivo e o MS repressivo. Como distinguir essas duas peças processuais, né? Como identificar se o que eu tenho que fazer é em caráter preventivo ou repressivo? E a única palavra que eu chamo a atenção dos senhores é de fato no lançamento. Se os senhores acompanharem, eu fiz um desenho meio esquematizado que fala ali do início do fato gerador, quando, né, a relação, né, do sujeito passivo com o próprio caso concreto se coadunam, né, se concretizam. Desse fato gerador nasce uma obrigação tributária e que precisa, nos termos do 142, da autoridade administrativa, 142 do CTN, tá, pessoal? Né, precisa dessa autoridade materializar o lançamento, materializar esse tributo. E essa materialização ocorre com o Instituto do Lançamento. Tá? O que é o lançamento? De maneira mais simples. É a materialização, é o nascimento do tributo, é o tornar o tributo exigível. E você só faz isso quando de fato, você só pode cobrar o tributo se de fato ele estiver constituído. É a constituição desse tributo. Sabe? Nós temos aqui a fase antes do lançamento e depois do lançamento. Antes do lançamento, o que nós temos? Nós temos o fato gerador. Nós temos a obrigação de pagar o tributo. Mas essa obrigação, ela precisa do procedimento administrativo, como foi dito. Então, prestem atenção.
Vamos imaginar uma situação hipotética. Considere que o senhor tomou conhecimento que determinado governador, determinado chefe do Poder Executivo, majorou um tributo, PVA, por exemplo, né, ou IPTU, eu falo IPVA por conta do Distrito Federal, que tem essa dupla competência, né, mas considere que ele majorou o tributo por meio de decreto, né, e decide cobrar, inclusive respeitando os princípios da anterioridade, né, deixa para cobrar no exercício financeiro seguinte. A minha pergunta é, ele pode majorar um tributo por meio de decreto? Não, não pode. Não pode, ele fere inclusive o princípio da legalidade. Então prestem atenção, esse tributo, ele só foi majorado, você tomou conhecimento, a cobrança ainda não lhe chegou. Por quê? Porque pretende este ente público lhe cobrar só no exercício financeiro seguinte. A minha pergunta é, o senhor precisa esperar a cobrança desse tributo para questionar de fato a legalidade dessa majoração, da forma que esse tributo foi majorado? É lógico que não, pessoal. Os senhores não precisam esperar o tributo ser constituído ano que vem, no exercício financeiro seguinte, para questionar. O simples fato dos senhores terem tomado conhecimento que um decreto majorou um tributo que tem que ser aprovado por lei, o que os senhores podem fazer? Os senhores podem ingressar, impetrar o nosso MS preventivo. Professor, caberia outra peça aí? Caberia. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Não é o nosso objetivo hoje, a minha aposta não está nessa peça, mas ela tem o mesmo critério para o MS preventivo, também se assemelha para a identificação da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. O que vai mudar, de fato, são as palavras-chave, que como consequência dessa aula eu vou ensiná-los. Mas vamos trabalhar só nesses termos, vamos considerar que a nossa peça é um MS, e eu preciso distinguir o MS preventivo do repressivo. Qual seria a grande diferença? O lançamento. Se o tributo não foi lançado, se o senhor tomou conhecimento que há uma ilegalidade, ou que, com receio de um tributo que já vem sendo cobrado durante vários anos, o senhor quer afastar a possível cobrança, né, que possa surgir ano que vem. Observe que eu estou sempre falando no futuro, para situações futuras. Poderá surgir, tomei conhecimento, né, estou com receio da cobrança, né, serei notificado. Observe que o lançamento não de fato foi realizado. E se ele não foi realizado, o senhor também não precisa esperar que esse lançamento se concretize. O senhor pode impetrar um MS preventivo, nos mesmos fundamentos do MS repressivo, artigo 5º, 69 e a Lei 12.016. Está aí a diferença do MS repressivo. O MS repressivo o senhor só vai usar, os senhores só irão usar quando de fato o lançamento estiver constituído. Se o tributo já foi constituído, se nós estamos falando de uma cobrança que ainda não chegou na execução fiscal, né, que já foi devidamente lançada, constituída, o mecanismo, a peça processual dentro dos critérios do MS para afastar a cobrança desse tributo é de fato o MS repressivo. Então, para pacificar a ideia, distinguir novamente o MS preventivo do repressivo, a palavra é o lançamento. Se o lançamento foi constituído, MS repressivo. Se o lançamento ainda não foi constituído, MS preventivo. Tá? Concordo com os senhores que para os mesmos critérios do MS preventivo, cabe a ação declaratória que foi dito anteriormente. E que para os mesmos critérios do MS repressivo, cabe uma ação anulatória de débito fiscal. Tá? Se elas são tão similares, quando, professor, que eu saberei que na minha prova, eu estou tratando de um MS? Pelas palavrinhas-chave. Observe que o MS não é uma ação ordinária. A declaratória, a ação anulatória, essas são ações ordinárias. E de fato, até com cautela, é nelas que vocês devem pensar no primeiro momento, ao estudar essa técnica do lançamento. Todavia, quando a prova quiser trabalhar no MS, ela tem que lhe dizer, ela tem que especificar, ela tem que gritar, ela tem que dizer que quer o MS. O MS é uma exceção. Ela não é o rito ordinário.
ela é uma exceção. O senhor pensaria, de fato, quando estudasse essa técnica do lançamento que eu acabei de ensiná-los, ou de discutir com vocês pensariam numa declaratória ou numa novatória. Só que eu não estou apostando nessas peças, estou apostando em MS. E aí a dica é enxergar aquilo que a prova vai lhe dizer. Eu convido os senhores para fazer comigo aqui a identificação dessas palavrinhas-chave. O que tem que constar na minha peça? O que eu tenho que ler para saber se a prova está me pedindo um MS? Ela tem que lhe dizer que ela quer uma ação mais célere, menos onerosa. Ela tem que lhe dizer que não cabe dilação probatória. Não cabe dilação probatória. Não cabe produção de provas. As provas já devem estar previamente constituídas no momento da impetração do MS. Mais célere por quê? Porque não é rito ordinário. Menos onerosa por quê? Porque não cabe honorários advocatícios. Tá? Olha aí o outro requisito. Né? Não cabe também os honorários advocatícios. Tá? A prova tem que lhe dizer isso. Se ela não lhe trabalhar com essas palavrinhas, se ela não disser essas palavrinhas, tá? Provavelmente ela está trabalhando com uma ação anulatória ou uma ação declaratória. Volto a dizer, não é minha aposta, por isso hoje não vou trabalhar as características, as particularidades desse instituto, dessas peças. Trabalharei com os senhores a questão do mandato de segurança, a estrutura da peça, a estrutura do mandato de segurança, que serve para o preventivo ou repressivo. Tem algumas diferenças também. Mas se os senhores perceberem que nós estamos com o critério do lançamento e antes da execução fiscal, caberá, antes do lançamento, MS preventivo. Após o lançamento, MS repressivo. Mas obrigatoriamente a sua peça tem que lhe dizer: ela quer uma ação mais célere, ela quer uma ação menos onerosa, ela quer uma ação que não cabe dilação probatória e ela quer uma ação que não suporta honorários advocatícios. Se ela te disser o contrário disso, infelizmente eu errei, peço desculpas, mas de certa forma já deixei, né, nas entrelinhas quais os critérios para identificar as outras peças. Se não couber, se ela te pedir uma ação ordinária, de fato, infelizmente não será MS. Mas não vamos pensar no infelizmente, vamos pensar naquilo que eu estou apostando, né? O MS é uma das peças mais cobradas, já tem alguns anos, alguns exames que ele não veio sendo cobrado, né? A última peça no direito tributário, na segunda fase, foi um dos embargos à execução fiscal. Antes disso, tivemos 2 recursos. Então, de fato, ó, dedinhos cruzados, sem dúvida, com muita energia e muita fé, nós vamos trabalhar com MS. E se for MS, ainda arriscaria dizer repressivo, tá? Repressivo. E se for repressivo, uma outra regrinha o senhor também não pode esquecer. Tem que ter até 120 dias. 120 dias nos termos do artigo 23. Por quê? Porque se passar de 120 dias, não cabe mais MS repressivo. Professor, MS preventivo tem prazo? Não. Qual é o prazo que você tem? Qual é o marco temporal que os senhores têm? Lançamento. Então, antes do lançamento, qualquer período. Agora, se o tributo foi devidamente constituído, nós estamos falando de MS repressivo. Professor, agora eu fiquei na dúvida. Como que eu faço para identificar se houve o lançamento ou não? Também tem palavrinhas-chave, também tem dicas para os senhores sobre isso. Para a identificação do lançamento, a prova vai lhe dizer se houve o lançamento ou não. É fácil. Tomei conhecimento, serei notificado, está ainda, né, para algo que vai acontecer, para o futuro, como eu disse. Então, você vai achar o MS preventivo. Mas se a prova quiser trabalhar com o MS repressivo, ela tem que também lhe dizer que o lançamento foi realizado. E o lançamento é realizado por algumas palavras. O contribuinte foi notificado. Se a prova lhe disser que ele foi notificado, considere que o lançamento foi realizado. Que o contribuinte sofreu, ou a empresa sofreu um auto de infração. O auto de infração é fruto de uma fiscalização. Então, olha outra palavra-chave também: fiscalização.
fiscalização, notificação, cobrança. O contribuinte foi cobrado. Cobrança. Observe que se o contribuinte foi cobrado, se o contribuinte foi fiscalizado, se ele foi multado, a multa, nós estamos falando de tributo ou de penalidade pecuniária devidamente constituída, tá? Já constituída, lançamento materializado, né? Tributo constituído. Estamos aqui, ó, no MS repressivo. Só atentar para as palavras-chave, não tem erro. Identificamos a peça, vai gastar no máximo 10 minutinhos com a leitura, faça a leitura com calma, revise a leitura e ache as palavras-chave. Ache essas palavras-chave. Um dos marcos importantes para a identificação de todas as peças do direito tributário é de fato o lançamento. Enxergar esse lançamento vai lhe ajudar muito. E você tem macete para isso, tem dica para isso, não precisa se apavorar. Não invente, não imagine. Aqui eu não falei nada de execução fiscal. Se nós não estamos na execução fiscal e estamos com o tributo constituído, após o lançamento e antes da execução fiscal, aqui, ó, MS repressivo. Na pior das hipóteses, se a prova não lhe disser isso, ação anulatória, como rito ordinário. Acho que isso está esclarecido. Acho que fizemos alguns comentários importantes sobre isso. Vamos conhecer um pouquinho a estrutura da nossa peça? Vamos, de fato, bater ponto a ponto daquilo que eu chamo também de estilo, porque a estrutura tem um pouquinho do estilo de cada um, né? Se o senhor estiver disposto a copiar um pouquinho, adequar um pouquinho o seu estilo, ou aperfeiçoar, vamos lá, vamos fazer um convite para olhar aquilo que nós chamamos da nossa estrutura da nossa peça. Achamos o MS, seja ele preventivo ou repressivo, o senhor vai analisar o lançamento. E o que o senhor tem que fazer? Qual a primeira situação que os senhores devem enfrentar? O endereçamento. E para o endereçamento, a regra do direito tributário é identificar o tributo. Tá? Isso aqui, ó, depende do tributo. Tributo. Se o tributo for federal, a justiça, o seu endereçamento é para a Justiça Federal. Se o tributo for municipal ou estadual, ou Distrito Federal, no caso aqui, o senhor vai mandar para a Justiça Estadual. Justiça Municipal, pelo amor de Deus, não tem nem Justiça Municipal. Tá? Justiça Federal ou Justiça Municipal, a depender do tributo. Professor, isso é regra? Regra. Identificou que a problemática é em cima do IPTU, endereça para a Justiça Estadual. Identificou que a problemática da questão é do IPI, do Imposto de Renda, né? Justiça Federal. Mas tem duas exceções. No direito é assim, pessoal. A gente pensa que está aprendendo, começam a surgir as exceções. Mas não é fácil, são fáceis essas exceções, né? São duas exceções, uma disposta lá na súmula 447 do STJ. O que fala essa súmula? Ela fala o seguinte, que quando se tratar de imposto de renda, né, retido na fonte de servidores públicos, estaduais ou municipais, e que eles queiram repetir o indébito, quando eu estiver discutindo, quando eu tiver que promover uma ação para discutir esse imposto de renda de servidores estaduais e municipais, qual era a regra? Se é imposto de renda, Justiça Federal, não é isso? Mas essa é uma exceção. Observe, lembre-se das aulas lá de repartição de receitas, que o ente público municipal e estadual, quando eles recolhem o imposto de renda dos seus servidores públicos, o que acontece com eles? Com esse tributo? A União deixa com que os estados e os municípios usem esse tributo no seu orçamento. Então o tributo não é encaminhado para a União, ficam com o próprio ente que fez o recolhimento. Nessa linha, a súmula 447 fala o seguinte: poxa, se o tributo fica com o próprio ente municipal ou estadual, por que ele tem que endereçar e discutir isso na via judicial lá com a Justiça Federal? Né? Pode ser isso com a própria Justiça Estadual. Nesse liame, nessa linha, né, a súmula do STJ, 447, entendeu que, se tratando de repetição de indébito, né, por tributo recolhido, por imposto de renda recolhido a maior, ou indevidamente, às vezes, no caso de aposentado que goza de isenção, né, nesses casos, a competência para discutir o tributo, a ilegalidade ou a inconstitucionalidade, é da Justiça Estadual. É uma exceção simples.
Só leia, sugiro que os senhores façam a leitura da súmula 447 com calma, sem apavorar, muito tranquilo, né? E acho que a explicação também ajuda da forma como foi passada. Depois disso, eu tenho outra exceção, que é o artigo 109, que fala que quando a União, suas autarquias, empresas públicas, né, forem autoras, rés ou coautoras em qualquer tributo, a competência sempre será da Justiça Federal. Então, se porventura estivéssemos discutindo hipoteticamente o IPTU, né, a regra seria onde? Justiça Estadual. Todavia, se tiver como autora a União, né, ou como ré, a União, ou uma de suas autarquias, empresas públicas, né, aí o endereçamento não será Justiça Estadual. A gente entra e enfrenta de maneira muito simples, tranquila, o artigo 109 da Constituição Federal, que diz que quando envolver discussão em que a União ou suas autarquias forem rés, autoras ou coautoras, o endereçamento, a competência é da Justiça Federal. Gente, está tranquilo, está bem fácil, né? Enfrentando o endereçamento, só essas duas exceções, a regra, os demais casos, está aqui, ó, na identificação do tributo. Identificou o tributo, faz o endereçamento correto. Não tem erro, não vai dar problema, os senhores vão garantir esse décimo, que apesar de pouco, é importante para quem às vezes precisa obter a aprovação. Feito o endereçamento, nós temos aí o nosso preâmbulo. Aqui está o coração, está começando a surgir, né, um ponto muito importante, porque se o senhor colocar o nome iuris ou a fundamentação dessa peça de forma equivocada, nós teremos grandes problemas sob pena, inclusive, de ter a peça zerada. E aí, ó, me perdoe, não tem madeira aqui não, mas vou bater 3 vezes no quadro para não dar zica. Você vai acertar, você vai gabaritar essa peça, porque nós vamos treiná-los para isso. E a peça é MS. Estou com o dedinho cruzado, estou fazendo oração até. MS, não tem como dar errado. No seu preâmbulo, você não precisa decorar, está lá no artigo 319 do CPC. O 319 traz todos os requisitos que devem ser preenchidos no momento da identificação do autor, do réu, da peça. Então, na dúvida, abre lá o 319, lê com calma, né? Você vai identificar o que, basicamente, aqui no preâmbulo? O autor, a peça e o réu. E aí, lembre-se que o autor sempre, toda vez que o senhor for fazer, né, uma peça prática, né, principalmente na OAB, em direito tributário, o senhor está na condição de defensor do contribuinte. O senhor está na condição de defensor do sujeito passivo. Então, sempre é uma regra, o senhor está fazendo uma prova para obter o quê? O exercício da advocacia. Então, o senhor vai defender quem? O sujeito passivo. O senhor não vai defender o Estado, o senhor não vai defender a União, o senhor não vai defender o ente público, porque senão seria outro concurso. O senhor está aqui para defender o contribuinte, o sujeito passivo. E se é o sujeito passivo que o senhor quer defender, olha como é fácil até o autor, o senhor não tem nem como se confundir. O autor será uma pessoa física ou será uma pessoa jurídica, de direito privado, aquela empresa. Então, a qualificação é muito simples. É trazer os elementos do 319 e descrever. Não invente dados, né? Não diga que ele é brasileiro sem ser, fala de nacionalidade, estado civil. No caso da empresa, né? Empresa W, pessoa jurídica de direito privado, inscrita com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, número 3 pontinhos, né? Com sede administrativa A, 3 pontinhos, sede 3 pontinhos, faz a qualificação. O que eu chamo a atenção é que aqui, ó, em hipótese alguma, o senhor vai estar defendendo o seu ente público, né? Aqui o senhor está defendendo uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tá? E a pessoa jurídica que eu chamo a atenção aqui, ó, é a de direito privado. E a peça? Peça nós já falamos, mandado de segurança. Precisa colocar, professor, preventivo ou repressivo? Não. Sugiro que coloque, se o senhor identificou, não tem problema nenhum em colocar. Mas a ausência ou essa omissão não trará prejuízo. E a fundamentação? É a mesma, tá? Artigo 5º, 69, a mesma para quem? A mesma tanto para o preventivo quanto para o repressivo. Elas estão dispostas no artigo 5º, 69 da Constituição Federal, artigo 1º da Lei 12.016. Professor, o senhor falou artigo 1º.
artigo 1º, mas escreveu o artigo 7º, inciso 3. Porque aqui está a nossa chamada fundamentação da liminar, da medida liminar. E, de fato, quando os senhores pensarem em mandato de segurança, pensem em conjugar, sempre com mandato de segurança, a medida liminar. Tem duas exceções que não suportam medida liminar. Está lá no artigo 7º, se não me engano, parágrafo 2º da Lei 12.016, de 2009. Nós vamos tratar quando estiver falando dessa estrutura, dessas exceções. Mas a regra é, achou que é liminar, a prova lhe disse que é uma ação mais séria e menos onerosa, que não cabe dilação probatória, conjugue com liminar. Conjugue com a liminar. Tá? Por enquanto, né, se o senhor vai trabalhar com a liminar, vamos trabalhar com regra, no seu preâmbulo, o senhor vai ter que dizer, né, impetrar mandado de segurança, preventivo ou repressivo, com fulcro no artigo 5º 69 da Constituição Federal e artigos 1º e 7º, inciso 3 da Lei 12.016 de 2009. Colocaria também o artigo 319. Todas as peças colocam o artigo 319 do CPC, ele quem traz os requisitos ali da identificação do preâmbulo. Feito isso, vamos falar sobre o réu. Se o seu cliente sempre será o sujeito passivo da relação tributária, quem é o réu dessas ações? O sujeito ativo. E aí eu te digo, é o ente público. É quem tem o ILFA, quem tem competência. O que é o ILFA? Instituir, legislar, fiscalizar e arrecadar. É quem tem competência, né? Competência tributária, de poder instituir, legislar, fiscalizar e arrecadar. E aí eu só tenho 4 entes: a União, o Estado, o município ou o Distrito Federal. Então, o senhor tem que observar que o réu é uma pessoa jurídica de direito público. É uma pessoa jurídica de direito público. Tá? Aqui tem uma exceçãozinha, tem uma especificidade diferente das outras peças. No MS, além de qualificar a pessoa jurídica de direito público, os senhores devem qualificar também a autoridade coatora. Tá? Professor, então eu faço todos aqueles requisitos, né? Nacionalidade, pessoa jurídica de direito público, sede administrativa no endereço tal, CEP tal, aí eu tenho que colocar os sócios, né? Desculpa, até me equivoquei aqui, perdão, estou falando da pessoa jurídica de direito privado. Nesse momento você precisaria qualificar os sócios? Não, não precisaria qualificar os sócios. Aqui, se for uma pessoa jurídica de direito privado, o senhor vai qualificar tão somente a sociedade empresária. Agora, na qualificação do réu, a pessoa jurídica de direito público, o senhor vai qualificar o ente público, Estado W, vírgula, pessoa jurídica de direito público interno, né, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, número tal, né, com sede administrativa, número tal, e a autoridade coatora. Precisa colocar a nacionalidade, estado civil da autoridade coatora? Não, só identificar quem é essa autoridade coatora. E a prova pode lhe dizer, ou se ela não lhe disser, o senhor também vai aplicar algumas regrinhas, tá? Vamos entender primeiro como qualifica. Você vai qualificar primeiro a pessoa jurídica de direito público, que é o ente público, União, Estado, Município ou DF. A autoridade coatora, você vai dizer, né, o diretor ou o inspetor alfandegário, ou se a prova lhe disser quem é essa autoridade coatora, só não coloque a autoridade coatora, porque o senhor precisa identificar. Não precisa fazer a qualificação pessoal da autoridade coatora, mas o senhor precisa identificar se essa autoridade coatora é um inspetor alfandegário, se é um diretor, né, de tributos municipais, estadual. Então, como é que o senhor vai fazer essa identificação? Se o tributo for federal alfandegário, se o tributo for federal e alfandegário, né, que vem da importação, o senhor vai tratar ele como inspetor alfandegário. Aí colocaria pessoa jurídica de direito público e a autoridade, e o inspetor alfandegário, referindo à autoridade coatora. Se ele for um tributo federal, mas não alfandegário, aí você vai utilizar delegado da Receita Federal do Brasil, para tributos federais não alfandegários. Ótimo. Se for federal alfandegário, inspetor.
alfandegário. Se for federal, né, não alfandegário, delegado da Receita Federal do Brasil. E se for estadual? Estadual, a regra é uma só: delegado regional de tributos. Delegado regional de tributos, tá? Pode também ser secretário, mas vamos tentar fazer um padrãozinho. A pessoa, eu li que em outro livro é um secretário estadual. Tá errado, tá certo? Não, tá certo, né? Mas eu estou querendo fechar um modelinho mais padrão. Chame essa autoridade coatora em tributos estaduais de delegado regional tributário. E se for municipal, o senhor tem que tomar cuidado, porque poderá ser tratado como um diretor de rendas imobiliárias ou um diretor de rendas imobiliárias. O que distingue um dos outros? Primeiro que nós estamos falando de diretor, né, de rendas mobiliárias e imobiliárias para tributos municipais. E a grande diferença é o seguinte: se for de rendas mobiliárias, é porque nós estamos provavelmente tratando de um ISS. Se não for ISS, for em TBI ou mesmo um IPTU, o senhor vai tratar de diretor do Departamento de Rendas Imobiliárias, tá? Essa é a distinção, essa é a diferença. Só para a gente fazer uma distinção mais rápida: tributo alfandegário, né? Você vai chamar o quê? De inspetor alfandegário. Tributo federal não alfandegário, delegado da Receita Federal. Se for estadual o tributo, você vai chamar ele de diretor regional de tributos. Se for um tributo municipal e for o ISS, você vai chamar de quê? De inspetor de rendas mobiliárias. Se não for ISS, for IPTU, ITBI, você vai chamar ele de inspetor de rendas imobiliárias, tá? É uma regrinha chata, mas nada complicada, né? Só não pode esquecer de colocá-la junto com o réu no momento da qualificação e fazer a identificação não da autoridade coatora, mas desses nomes que foram ditos aqui agora, ou se a prova lhe trouxer um outro nome diferente, coloque o que a prova lhe trouxer, certo? Vencemos, identificamos a peça, vamos para os fatos. E o que falo? E o que eu tenho que saber? Qual é a dica sobre os fatos? Geralmente contou-se muito pouco, mas o senhor não pode errar ou perder conta nos fatos. Primeiro porque fatos, se os senhores transcreverem, né, de maneira igual, idêntica, pode parecer uma identificação de peça. E aí eu fico com receio. O senhor não precisa fazer isso, né, não precisa se apavorar. É ler os fatos, fazer ali uma breve identificação de palavras-chave e transcrevê-las. Então, posso copiar e colar os fatos da prova, professor? Hipótese alguma. Você vai fazer uma citação indireta, vai fazer um breve resumo sobre a sua ótica. Sobre a sua ótica, sem, outra dica dos fatos, sem inventar informação. Posso dizer que meu cliente, que o contribuinte está enormemente prejudicado? A prova não lhe disse isso. Se ela não lhe disser, não invente informações, não invente fatos, se prenda ao que foi dito, para justamente não ser interpretado uma identificação de peça e a gente tem um problema numa coisa muito simples e que não demanda tempo. Outra coisa, fatos muito longos, uma dedicação de tempo nos fatos e atrasa na prova. Não gaste energia nos fatos. Faça a identificação das palavras-chave e faça uma citação indireta, curtinha. Não vejo mais que 10 minutos para se gastar nos fatos. Não precisa mais que 10 minutos. Grife as palavras principais, faça a citação indireta e já pule para outra etapa, que é o tópico da tempestividade. Professor, tempestividade, estrutura separada, preciso fazer um tópico para tempestividade? Vou te responder agora. Primeiro que a tempestividade, o senhor vai colocar no MS repressivo. Se o senhor se lembrar, na minha primeira introdução, lá na minha primeira explicação, eu falei que, né, a tempestividade são para caso MS repressivo. MS repressivo, qual é o prazo? Nós temos o artigo 23 da Lei 2016 e o prazo é de 120 dias da ciência do lançamento. Professor, MS repressivo preventivo tem prazo? Não tem prazo. Se não tem prazo, o marco temporal é o lançamento. Então observe que eu só vou usar o tópico da tempestividade de fato para o MS repressivo. Se eu estiver falando de MS preventivo, não há de se falar em tempestividade, é só analisar se houve um lançamento ou não, tá? Ótimo. O que eu tenho que escrever nesse tópico, professor? Para mim, no máximo, mais 3 linhas são suficientes, no máximo, a depender da letra. Eu colocaria o seguinte: nos termos do artigo 23 da Lei 2016,
É tempestiva a presente ação, né? É tempestivo o presente mandado de segurança, né? No prazo de 120 dias da ciência do lançamento. Vamos repetir, para não ter dúvida? Nos termos do artigo 23, é tempestivo o mandado de segurança, né? No prazo de 120 dias da ciência do lançamento. Professor, preciso dizer prazo? Você já disse o artigo? Presuma, né? Você não pode presumir, né? E parta da ideia que quem vai ler não tem preguiça de abrir o código. Então traga todas as informações. E aí eu digo uma coisa: o que pode lhe reprovar na segunda fase é só uma coisa: a sua preguiça. Sabe por quê? Porque o senhor está com o roadmap. O senhor está com todas as respostas que o senhor precisa para aquela prova. Então, o senhor vai perder pontos se o senhor não tiver curiosidade de folhear, não souber trabalhar o remissivo, se o senhor não tiver com preguiça de escrever e, nesse caso, abreviar. Já vi alunos perdendo ponto, muitas vezes, por quê? Porque colocou o dispositivo correto, mas esqueceu de colocar CTN ou CF. E aí, qual é a indicação? Não disse. Então, não tenha preguiça. Escreva, né, nos termos do artigo 23 da Lei 2016 de 2009, o presente mandado de segurança é tempestivo no prazo de 120 dias, né, da ciência do lançamento. A prova vai dizer que passaram 60 dias, 90 dias, não pode ter passado 120 porque não cabe MS. Outra informação importante: o senhor precisa fazer um tópico de tempestividade? Né? Como eu falei, a estrutura é um pouquinho de estilo de cada um. Se o senhor esqueceu, não rasure, não se apavore. Crie um parágrafo dentro do tópico do direito, de preferência o último parágrafo, e diga que nos termos do artigo 23, está virando até música, né? Nos termos do artigo 23, é tempestivo o MS pelo prazo de 120 dias da ciência do lançamento. Não se apavore, né? Não se angustie, não fique angustiado, né? Se não escreveu, não tem problema. Lá no tópico do direito, o senhor cria um quarto parágrafo. Esse aqui é só estilo e é para chamar a atenção que não tem MS, que não cabe para MS preventivo. Tá? Feitas essas considerações, vamos para o nosso tópico. E aqui está quase 50% da sua prova. Na peça prática, nós temos 5 pontos. De 2 a 2,5, eu acredito que estão aqui, ó, nas suas teses. E quantas teses os senhores vão encontrar na sua prova? Depende. De 2 a 3 teses. De 2 a 3 teses. Tá? Poderia arriscar? Não é o nosso objetivo falar muito ali sobre o direito material, mas se eu pudesse arriscar algumas teses, eu chamaria a atenção para prescrição e decadência. Tá? A decadência 150 parágrafo 4, 173 do CTN, da prescrição 174, tá, do CTN. Cuidado com esses institutos, faça uma revisão, né, leia material e dá uma lidinha sobre prescrição e decadência. Não acredito que seja cobrado taxa, né? Acredito que tenha alguma questão sobre base de cálculo do IPVA, do IPTU, ou do ISS ou do ITBI. Esses aí eu arrisco, né? Ou nas teses, ou até mesmo nas questões discursivas, né, sobre imposto, alguma coisa sobre imposto, base de cálculo, e aí, muito atrelado, inevitavelmente, todas as provas da FGV também cobraram princípios tributários. Então, traria aí, de fato, uma atenção especial para princípios tributários, tá? Chamaria a atenção dos senhores para alguns impostos, principalmente estadual e municipal, né? Talvez federal, sim, mas estou delimitando minhas apostas também no imposto municipal, estadual e, de fato, prescrição e decadência, crédito tributário, forma de extinção do crédito tributário. Tá? Posso arriscar mais teses? Poderia, não é nosso objetivo, a gente tem que falar da nossa estrutura do mandado de segurança, mas compartilho com vocês a minha opinião sobre essas teses que possam cair. Agora, uma coisa é séria, princípio, ou na tese, ou nas questões discursivas, não deixe de estudar. Não deixe de estudar. Princípio da anterioridade, princípio da irretroatividade, princípio da legalidade, do não confisco, tá? Com certeza alguns princípios serão cobrados. Já vi exames cobrarem todas as questões de princípios, né? É difícil também, mas, né, todas as provas em segunda fase, até mesmo na primeira fase, a OAB gosta de princípio tributário, tá? Durma fazendo uma reflexão sobre princípios.
E sobre a tese, o que eu escreveria, professor, nessa estrutura? Gente, pelo menos 2 parágrafos, sabe? Você tem que explicar essa tese, né? Tem que dizer que nos termos do artigo tal, trata-se de princípios tributários que são limites ao poder de tributar, tá? Eu faria alguma coisa nesse sentido. E no segundo parágrafo, dizendo se houve uma inconstitucionalidade ou uma ilegalidade. O grande erro do aluno é muitas vezes enxergar a tese, colocar, e eu sou professor, vejo isso constantemente nas peças em que eu corrijo, o aluno faz a identificação certa do fundamento legal, mas não diz, né, se houve uma ilegalidade ou não. Não diz se houve uma inconstitucionalidade ou não. Então diga, né, faça a junção do dispositivo legal com o caso concreto da prova e lá depois diga se houve, se o fisco praticou uma ilegalidade ou uma inconstitucionalidade. E outra coisa, eu acabei de dizer lá agora há pouco que em todas as peças práticas o senhor vai fazer ela na condição de advogado. E o senhor está defendendo quem? O sujeito passivo. Então é certo que o ente público, de alguma forma, extrapolou suas competências, extrapolou, né, a legalidade ou a funcionalidade. Então o senhor vai ler essa prova sob revestido dessa ideia de que tem que achar uma ilegalidade promovida. E geralmente a tese é muito clara, tá? As teses são claras, não são obscuras, não há dificuldade. Pense mais uma vez, o senhor está com a resposta nas suas mãos. Faça com tranquilidade, faça com calma, identifique com muita clareza e com muita paciência, não tem como dar errado, tá? Só cuidado, na hora de fazer a tese, não deixar de explicar que diante disso o fisco promoveu uma ilegalidade, que diante disso o fisco promoveu uma inconstitucionalidade. Vencido o tópico do direito, vamos falar da liminar. Professor, a liminar não tinha que vir antes, né? Não é a primeira coisa que se pede, inclusive nos pedidos. Estilo, gente. Por que eu sugiro colocar a liminar após o direito? Porque o senhor já gastou energia procurando as teses. Achou as suas teses? Quando for fazer a liminar, os senhores vão perceber que fica muito mais fácil fazer a identificação do fumus boniuris, fazer a demonstração dos fumus boniuris. Por quê? Porque o fumus boniuris, de fato, é a tese encontrada. Mas vamos falar um pouquinho, então, da liminar? A liminar encontra guarida onde? No artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016 de 2009. Então é esse o fundamento. Eu não começaria um tópico da liminar sem dizer esse artigo, é um erro. Então eu diria que nos termos do artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016 de 2009, são requisitos da liminar. 2 pontos, ou vírgula, quais sejam: fumus boniuris, periculum in mora. Fumus boniuris mais periculum in mora. Esses são os requisitos dispostos lá no artigo 7º. Não dizem com essas palavras, não está escrito com essas palavras, mas a gente extrai esses 2 requisitos: fumus boniuris, periculum in mora. Lembra que eu falei que tem 2 exceções em que você não vai fazer esse tópico da liminar? 2 exceções, vou fazer até circulado aqui, ó. Quais são elas? Quando a prova falar de compensação tributária. Se a prova lhe falar de compensação tributária ou de liberação de mercadorias provenientes do exterior, esquece. Pode ser um MS, vai ser um MS, mas não cabe liminar. Onde está isso? Artigo 7º, parágrafo 2º. Para a nossa peça tributária tem outros casos, outras situações, mas para tributário, falou em compensação tributária, de crédito tributário, ou falou de mercadoria, de liberação de mercadorias provenientes do exterior, esquece. Não cabe liminar, cabe um MS sem liminar. Agora, a regra é a medida liminar. Está lá no artigo 7º, inciso 3, os senhores vão fazer primeiro a demonstração. Eu tenho uma formulazinha, né? Sou péssimo em matemática, mas tem uma formulazinha que lembra muito a ideia, né, do que o senhor não pode, do que os senhores não podem esquecer desse tópico. Eu costumo dizer o seguinte: aqui eu tenho que citar e demonstrar. Citar e demonstrar. Quais são os requisitos da liminar? Eu cito: fumus boniuris e periculum in mora. Isso basta? Não. A liminar não é antecipação do seu direito. O senhor não está pedindo de maneira excepcional a antecipação do mérito. Se o senhor está fazendo isso, o senhor não basta só dizer, ó, estão presentes os requisitos do fumus boniuris e do periculum in mora, né? Estão presentes os requisitos da liminar. Não basta dizer isso. Lembre-se que o senhor tem que convencer o juiz a antecipar o seu mérito. E aí o senhor tem que, além de citar,
demonstrar. Tá? E aí eu costumo dizer que fumus boniuris mais periculum in mora é igual à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Presta atenção, eu estou pensando no MS repressivo. E esse tributo foi lançado. Ele foi lançado. De maneira célere, menos onerosa, eu quero afastar a cobrança desse tributo. Como que eu faço isso? Mandado de segurança repressivo. Presta atenção, se o juiz demorar a analisar a segurança do pedido, o que pode acontecer? Eu ser inscrito em dívida ativa. Do meu lançamento virar uma fase de execução fiscal. E eu não quero chegar na execução fiscal. Eu não posso deixar chegar na execução fiscal. Porque lá o procedimento é muito diferente e é muito desfavorável ao seu cliente. Então, se o senhor está na fase antes do lançamento ou na fase do lançamento, mas que não chegou na execução fiscal, o senhor tem que entrar ou com recurso administrativo para discutir esse tributo, ou de fato com as ações ordinárias ou as ações, ou o mandado de segurança, que nesse caso hipotético que nós estamos trabalhando agora é o MS repressivo. No tópico da liminar, os senhores demonstram os requisitos dispostos no artigo 7º e 3º, que são fumus boniuris e periculum in mora. Além de demonstrá-los, o senhor disse que essa demonstração serve para quê? Suspender a exigibilidade do crédito tributário. Suspender. Professor, a suspensão da exigibilidade tem previsão? Legal? Tem. Está lá no artigo 151. Se os senhores abrirem os CTNs de vocês, os senhores perceberão que 151 traz um rol de algumas hipóteses que suspendem a exigibilidade. Eu até tenho uma brincadeira que eu falo para decorar todo aquele 151, que é o tulipa demora. O que é tulipa demora? Tu de tutela em mandado de segurança. Tu de tutela em ações ordinárias. Li de liminar em mandado de segurança. Pá de parcelamento. D de depósito do montante integral. Mó de moratória e irá de recurso administrativo. Esse é um macetezinho, vocês não precisam decorar tudo. Para o nosso MS, forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que nós iremos trabalhar, será, de fato, a liminar. Ela é uma causa descrita lá no artigo 151 do CTN, especificamente no inciso 4, 151 do CTN, inciso 4, que fala que a liminar em mandado de segurança é uma forma de suspensão da exigibilidade. Tá? O que o senhor quer com esse tópico da liminar? Olha como fica fácil enxergar agora até o seu perigo de dano. Vamos escrever, vamos elaborar um texto para a sua liminar. Eu colocaria assim, se fosse a minha prova. Nos termos do artigo 7º, inciso 3 da Lei 2016 de 2009, são requisitos da liminar, 2 pontos, fumus boniuris, periculum in mora. Ponto. O meu primeiro parágrafo foi para citar os requisitos de admissibilidade da liminar. Citei. Fiz tudo? Não. Falta demonstrar. O juiz tem que convencer que de fato eu mereço essa liminar. E aí eu diria agora no meu segundo parágrafo. Quanto aos requisitos, quanto à probabilidade do direito, esta está demonstrada na afronta aos artigos tais e tais e tais. Que artigos são esses, professor? Os artigos da tese. Eu colocaria que estes se demonstram, se apresentam com a ofensa da ilegalidade ou da inconstitucionalidade praticada nos artigos tais. Preciso descrever novamente a tese? Não, o senhor já fez isso no tópico do direito, lembra? Por isso que eu comecei com o direito lá, para o senhor gastar energia e palavras lá. Aqui os senhores só vão colocar uma breve menção das teses. Dizer quais são os artigos, os dispositivos que ferem o direito, demonstrando assim o fumus boniuris. Aí eu faria outro parágrafo. Quanto ao periculum in mora, este resta demonstrado na possibilidade do cliente ou do contribuinte ou da empresa ser inscrita em dívida ativa, gerando ou acarretando a sua possível execução fiscal. Gente, a execução fiscal acarreta perda patrimonial, Hoje, inclusive, traz a possibilidade do protesto, Então, traz uma série de prejuízos ao seu cliente. O que o senhor não quer é que, de fato,
esse tributo que está sendo cobrado e que mais, com ilegalidade e inconstitucionalidade, às vezes, ele seja um motivo de uma instituição em dívida ativa. E gerando, inclusive, a posterior execução fiscal, ação promovida pelo Estado na defesa, né, de reaver o dinheiro que não foi pago. Então, o senhor não quer que chegue nesse momento. Então, o senhor diz que o perigo é dele ser possível inscrito em dívida ativa, de gerar uma execução fiscal, podendo acarretar prejuízo ao seu cliente. Agora, presta atenção, fumus boniuris mais periculum in mora é igual suspensão da exigibilidade. Me perdoem a piada, a brincadeira sem graça, mas toda vez que eu faço essa estrutura, eu lembro de uma música que minha mãe gostava muito na época que eu era menor, que eu era criança. Ela falava bem assim, ela ouvia muito a cantora Vanderleia, e ela falava bem assim, um pedacinho da música, né? Por favor, pare agora, senhor juiz, pare agora. É nessa ideia que eu vou fazer a liminar. A música é besta, você pode esquecer, talvez você nem conheça, né? Eu lembro dessa música como da minha mãe, aquela da música ser muito boa, né? Um abraço, Vanderleia, se estiver me ouvindo, com pretensão. Mas vamos lá. A suspensão da exigibilidade é o período em que eu quero que o juiz pare. Pare agora. Não deixe esse negócio andar. Não deixe chegar numa execução fiscal. Pare, senhor juiz. Por favor, pare. Analise minha liminar. Suspenda a exigibilidade do crédito e aguarde o mérito. Por favor, senhor juiz. Pare agora. Então essa é a ideia. Fumus boniuris mais periculum in mora é igual suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Esse meu tópico fecharia com mais um parágrafo, porque depois de demonstrados os requisitos, o que eu faria? Diante disso, demonstrados os requisitos da liminar, requer a Vossa Excelência a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso 4 do CTN. Então, observe que o seu tópico da liminar é o quê? Demonstrar os requisitos, dizendo o artigo 7º da Lei 2016 de 2009, e demonstrando, ao final, a necessidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Está vendo? Não é complicado. Se o senhor não pedir essa suspensão desse pedido, da exigibilidade, não adianta nada antecipar os efeitos da sentença se não for com essa ideia. O seu cliente vai ser inscrito, e aí? Poderia ter acordado o mérito. Então a ideia não é complicar, não é trazer dificuldade, sim um esclarecimento mais lógico. Por que o senhor tem que pedir a suspensão? E pense que não acredito ser uma besteira, porque, como disse, costumo ver reiteradamente nas minhas peças. Muitas vezes o aluno apenas citando os requisitos da liminar e muitas vezes pedindo uma suspensão sem saber o porquê, né? E aí, muitas vezes, quando ele não sabe o porquê, o periculum in mora não fica bem fundamentado. Porque se ele enxerga que ele quer suspender para evitar uma execução fiscal, está claro isso aqui, ó, no periculum in mora. Certo? Fechado? Vamos continuar? Eu tenho aqui agora o tópico dos pedidos, né? Antes de eu falar de pedidos, eu não coloquei aqui na nossa estrutura, mas poderia colocar um outro tópico chamado pedido subsidiário ou do depósito do montante integral. Deixa eu explicar, né? Não quero nem confundi-los. O senhor, como advogado, tem uma estratégia de trazer a liminar para o seu cliente, de fazer a demonstração da liminar para garantir o quê? A suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Agora pense o seguinte: se o senhor demonstra isso na vida prática, talvez nem para a OAB sirva, tá? Mas na vida prática, se o senhor pede a liminar e o juiz a indefere, o que vai acontecer com o seu cliente? Provavelmente ele vai ser inscrito em dívida ativa, porque os efeitos, a antecipação do mérito não foi concedida, a liminar não foi concedida. Então eu, como advogado, talvez estrategicamente, eu criaria um outro tópico que falaria o seguinte: do depósito do montante integral, do pedido subsidiário do depósito, seja o nome que o senhor queira dar, o senhor coloque. Mas a estratégia seria o seguinte: eu faria um pedido subsidiário para que, caso Vossa Excelência indefira o meu pedido liminar, que ele me autorize somente após, ou somente no caso de indeferimento da liminar, somente por isso subsidiário, pediria que, nesse caso, ele me autorizasse a fazer o depósito do montante integral. Professor, para quê? Lembra da palavrinha que eu ensinei?
Tulipa Demora, nome indígena, né? Tem alunos que chamam até Tulipa Demora por conta do garçom. Sei lá qual é a técnica que você vai ter para decorar isso aí. Mas lembra do Tulipa Demora? Tu é de tutela em ações ordinárias. Na anulatória, na declaratória, cabe tutela. Liminar somente em mandado de segurança. Parcelamento o senhor vai usar na via administrativa, então esquece aqui no nosso MS. D de depósito do montante integral. Na realidade, essa é uma hipótese do inciso 2, lá do 151. E o depósito do montante integral também é forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, eu abriria um tópico da liminar e aí abriria um outro tópico chamado do pedido subsidiário. E diria o seguinte: caso Vossa Excelência indefira o pedido liminar, ora descrito, requer a possibilidade de realizar o pedido, o depósito do montante integral, nos termos do artigo 151, inciso 2, em caráter subsidiário, com vistas a suspender a exigibilidade do crédito tributário. Diria isso, simples assim, 3 linhas no máximo, né, e com fundamento do 151.2. Não, geralmente o MS não cobra essa conjugação, mas o excesso de zelo também não faz mal a ninguém nesse caso. Os senhores já estão treinados, podem transcrever inclusive o que eu estou dizendo, né? São linhas pequenas, né? E colocaria RS cifrão, até porque a prova não vai te dizer o valor e a OAB não entra nesse nível de detalhe. Tá? Encerrado esse ponto, nós vamos de fato para os pedidos. E os pedidos, basicamente, estão aqui nessa estruturinha que eu montei. Pense aqui comigo. Primeira coisa que eu quero não é a antecipação, a concessão da liminar, porque a liminar não visa suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então eu traria isso: concessão da liminar nos termos do artigo 7.3, né? Com a sua respectiva suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do 151.4 do CTN. Como que ficaria essa minha estrutura, né? Concessão da liminar, né, nos termos do artigo 7, inciso 3, né, demonstrando ali os requisitos, ora citados, bem como o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151.4 do CTN. Ademais, concessão da segurança. Procedência do pedido, aí meu segundo pedido seria procedência do pedido para conceder a segurança nos termos do artigo tal e tal. Que artigos, professor? Os artigos das teses que os senhores encontraram. Joga ele aqui junto no seu pedido. Procedência do pedido para conceder a segurança em definitivo. O senhor não quer a segurança agora em definitivo? Concessão da segurança em definitivo nos termos dos artigos tais e tais. Terceiro pedido, citação do ente público nos termos do artigo 7º, inciso 2 da Lei 2016. E não esquecer ainda, não precisa ser juntos, não esquecer inclusive da notificação da autoridade coatora. Tem que notificar, tá? Para ele prestar esclarecimentos também. Então aqui o senhor não qualifica tanto a pessoa jurídica de direito público, que é a citação do ente público, e também não qualifica a autoridade coatora, a sua estrutura já te entrega os pedidos. Olha aqui, ó, se é um MS repressivo com liminar, MS está na procedência da segurança, do pedido. Liminar está na concessão da liminar. Citação do ente público está na própria qualificação que o senhor fez do réu. O senhor qualifica o réu e notifica a autoridade coatora. Tá? O que mais? Oitiva do Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 12 da Lei 2016. Adiante, custas condenação do ente público nas custas processuais. Lembre-se que não cabe no horário de advocatícios, nem tampouco produção de provas em direitos admissíveis. Esse tópico o senhor não pode fazer no MS. Inclusive, é palavra-chave para a identificação dessa peça. Então, não coloque pedidos de produção de provas, a não ser aquelas já previamente constituídas nos termos da própria lei, que define que tem que ser no momento da impetração do MS. Tá? Depois disso, fechamento de praxe, que é o valor da causa, cifrão, local e data, advogado ou OAB. Eu sei que o senhor está doido para colocar seu nome aqui, ó. Advogado, OAB por XXX. Você vai colocar isso? Não. Infelizmente vai ser identificação de peça. Não coloque seu nome no caso fático, né? No caso hipotético. Deixe para colocar no caso
fático, verdadeiro, uma hipótese mais real, em que o senhor esteja advogando, né, e defendendo o seu cliente com muito orgulho, com muito merecimento, com muita satisfação. O senhor vai colocar o seu nome lá na defesa do seu cliente, né? Antes disso, não faça isso, porque pode parecer uma identificação de peça. Pessoal, tá aqui a nossa estruturinha, tá aqui a minha super dica, as minhas apostas, e de verdade, isso com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho. É um vídeo muito simples, é uma aula muito simples, mas que visa relembrar alguns pontos e talvez chamar a atenção para aquilo que de fato é as minhas apostas, volto a dizer, dedinho cruzados nelas, né? E de fato ajudá-los a lembrar de uma forma dinâmica, um pouquinho mais descontraída, algumas coisas que os senhores até apostam já sabiam. Eu não acredito que é nada de novo no que eu tenha falado. Quem chegou na segunda fase até aqui já estudou, já se preparou, o que está fazendo agora é uma revisão. Então, que use esse momento para, de forma bem curtinha, recordar aquilo que precisa, que use esse vídeo para receber as minhas energias de boa sorte, os meus votos de boa sorte. Tenho certeza que o senhor é merecedor, Nós fazemos por onde temos a necessidade de conquistar a tão sonhada OAB, e com o senhor não será diferente. Tudo com dedicação, tudo com esforço, a consequência é o sucesso. E os senhores se dedicaram, os senhores já obteram a aprovação na primeira fase, então é certo o sucesso dos senhores agora. Desejo sorte, desejo muita paz, muita energia positiva, que Deus lhe abençoe e que os senhores possam, se for o caso, curtir esse vídeo, fazer recomendações de outras aulas, dentro da matéria, e a gente possa trabalhar de uma forma, mesmo distante, de uma forma mais próxima. Eu vou deixar aqui embaixo o meu contato, o meu e-mail, o meu telefone, meu WhatsApp, inclusive para ajudá-los, em outras situações, caso queiram, e a gente trocar ali algumas figurinhas, algumas experiências, E não deixem de comentar se de fato forem aprovados, compartilhem com a gente, de fato estamos muito ansiosos pela sua aprovação e tenho certeza que vai ser muito orgulho e de grande satisfação para mim ouvir o comentário dos senhores acerca da aprovação, principalmente se a nossa peça for de fato o MS, Pessoal, um beijo no seu coração, fiquem com Deus, boa prova, bom domingo, faça com tranquilidade e que 5 de maio de 2019 seja apenas o início de um grande marco. Sucesso!